Mas agora a gente vai para uma pauta tão importante. Mamães, meninas, né? Prestem atenção. A gente vai falar de meningite. Não é para assustar, embora eu acho que todo mundo sabe que é algo grave, mas o mais importante, quando de repente em casa você consegue reconhecer um sinal importante para correr para o hospital, porque sim, né, é uma urgência quando a gente fala de meningite. Então hoje com a gente a infectologista a doutora Letícia Fiorio mais uma vez. Bem-vinda, prazer em recebê-la, doutora, para a gente ajudar todo mundo, porque informação nessa questão nunca é demais. Sim. É assim que a gente consegue olhar e falar, puxa vida, eu acho que o quadro está levando para esse sinal. Quando eu, agora há pouco tempo com a dengue, sim, eu não, enfim, fiz exame de farmácia, tinha dado negativo e eu batendo na tecla, é dengue. Porque já sabia do que deveria pensar, né? Então, eu acho que no caso da meningite é importante que a gente entenda, né, o momento de partir para o hospital. Sim. Vamos do início, doutora, explicar então o que é a meningite, enfim, a membrana e como é que tudo isso acomete aí a parte cerebral. Acho que aqui está bem claro, né, uma parte vermelhinha que está aqui em volta na imagem. O que recobre é uma membrana que recobre o nosso cérebro e nossa medula espinhal, a meninge. E a meningite é uma inflamação nessa estrutura, né, que pode acontecer por causas infecciosas e por outras causas, né, eventualmente câncer, situações autoimunes, mas a mais importante que a gente saiba são as causas infecciosas que causam um quadro abrupto, súbito e de muita gravidade. Certo, tanto viral quanto bacteriana. Exatamente. E onde acontece então, doutora? Até pra gente... Aqui, olha só. Aqui está nosso cérebro, a medula espinhal, e tem outras estruturas que são os nervos que saem da medula. E essa estrutura são 3 membranas, né? Que elas ficam aqui protegendo o nosso cérebro. Tá. É aqui que acontece a inflamação. E doutor, antes da gente falar dos sintomas, super importante, como a gente então pega a meningite? Como é que é a forma, né? Sim. Até ali de, enfim, adquirir vírus ou a bactéria. Sim. Quando a gente fala das principais, que é a viral e a bacteriana, são formas, tem alguns meios comuns de pegar, que é através das secreções respiratórias, que saem pela saliva, espirro, tosse, contato próximo com pessoas que estejam doentes, mas especialmente a viral, são mais comumente causadas pelos enterovírus. E aí a forma de transmissão é fecal-oral, é a ingesta de água ou alimentos contaminados por esses vírus. Que importante, sim, né? Também pode ser por secreções de vias respiratórias. Certo. Mas é importante saber, por isso que é mais prevalente a viral no verão e no inverno a bacteriana. Nossa, e aí, até quando a gente está falando de bebês, que acaba sendo até um quadro comum ali, por quê? A imunidade ainda não está desenvolvida e eles ainda não chegaram no momento da vacina, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí é uma questão mais, enfim, que tem que tomar cuidado, mas que também pode ser tanto viral quanto bacteriana. Sim, e os extremos de idade são os mais de quadros mais graves, né? Então as crianças menores que 5 anos, especialmente as menores que 1 ano, são as que vão ter quadros mais exuberantes e acima de 60 anos. Para essas crianças, elas podem ter as meningites relacionadas às bactérias que colonizavam a mãe. Então isso é importante que saiba o momento da vida, porque nem todo mundo vai ter pela mesma bactéria. Então naquela parte das crianças ainda neonatos, eles podem ter por outras bactérias que não os mais comuns, pneumococo e meningococo. Aí vai ser, sim, pelas bactérias que colonizam a mãe, independente da via de parto. Isso que eu ia te perguntar. Não é só por conta da via de parto. É normal, não? É, claro que quando é via de parto normal, pode ser uma inoculação maior das bactérias, os streptococcus do tipo B, mas pode ser por listéria e Escherichia coli, tá? Entendi. Olha, eu não sabia disso, sim, doutor. E durante a gestação, a mãe tem como, tem algum recurso aí, enfim, até de exames, etc., para detectar alguma coisa? Durante a gestação, as mães fazem aquela pesquisa através do SWAB para ver se são colonizadas pelo streptococo, para fazer uma profilaxia com antibióticos durante o período ali pré-parto e intraparto. Então isso faz parte, não me lembro. Isso faz parte do pré-natal. Então, faz parte do pré-natal. Todas as mulheres têm que fazer. Então, para descartar essas possíveis infecções, tá?
E as vacinações estarem em dia também é um caminho muito importante para que as mães estejam protegidas e assim protejam, né, assim, os bebês e as crianças, através da imunidade transferida pela placenta, pelos anticorpos. Olha que importante o pré-natal, hein, gente, quando a gente está falando aí, no caso até da meningite. Sim. Vou colocar na tela os sintomas, então. Tá bem. Vamos lá, vamos entender como é que começa tudo isso e quando a gente tem aí uma preocupação maior, né, doutora? Sim, como a gente estava falando, a meningite viral, ela tem um quadro mais gradual, menos sintomático. A gente sabe que 3 sintomas são essenciais de que todo mundo saiba. Tá. Qual é o alerta? Dor de cabeça intensa, Certo. rigidez de nuca e febre. Tá. Isso é muito importante. Mas podem haver outros sintomas, como sensibilidade à luz, e em quadros mais graves, sintomas como convulsão, né, acometimento de pares cranianos. Então, na meningite viral é um quadro mais brando, tá? Então, ela vem de uma forma mais gradual, a febre não é tão intensa, você não tem alteração do seu cognitivo, você não fica com alterações de nível neurológico, não vai ter com frequência convulsões, nem complicações depois que passou todo o tratamento. Mas tem a rigidez de nuca. Mas tem a rigidez de nuca. Que é aquele teste que tem que tentar encostar. Essa sensação de que a gente não queixo, consegue né? encostar o queixo aqui, né? Alguns exames clínicos eram muito falados, que a gente como médico usava, mas às vezes os exames clínicos nem estão presentes em 30% dos pacientes. Então, sabendo clinicamente a anamnese que tem a cefaleia, a febre e essa rigidez, essa sensação, é importante a gente acender o alerta. Será que pode ser uma meningite? Certo. E na bacteriana, é algo mais rápido, ou um sintoma mais exacerbado, uma dor mais intensa, uma febre mais alta. E aí pode ter quadro confusional, irritabilidade, alteração do nível de consciência. As convulsões podem, num momento não... No primeiro momento acontecer, mas sequencialmente podem acontecer. E aí sequelas podem ficar, como déficit auditivo, lesões permanentes, se o tratamento não for adequadamente instituído. Se não tiver ali uma... Sim. Né, uma corrida mais rápida. Exatamente. Mas a minha dúvida é o seguinte, tanto falando de uma meningite viral quanto bacteriana, a questão dessa rigidez da nuca, ela vem crescente ou é algo que de repente, do nada, a pessoa já tá insuportável? Ela vem, na bacteriana, ela vem de uma forma um pouco mais exuberante. Não é como dizer, eu tô um pouco tensa, não é essa sensação. É realmente algo bem importante. Bem importante, bem que importante. incomoda. E sim. na viral, ela pode ser que ela comece assim, Pode meio ser que incomodando ela tenha... Isso. E depois se torna algo realmente mais brando mesmo, na viral. Nos 2 casos, doutora, tem que ir para o hospital? Tem que ir para o hospital na menor suspeita. Então, muitas vezes a gente fala, é claro que você não vai falar, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com meningite. Não é isso. Né? A gente não quer que as pessoas fiquem temerosas o tempo todo. Né? Até porque, por isso que a gente vai falar em imunização. Né? Mas tem que acender o alerta. Eu tô com uma febre, dor de cabeça, eu vou procurar um serviço médico e entender o que tá havendo. Não é normal ter febre, dor de cabeça. Mas pode ser uma gripe? Pode, mas se for gripe, eu vou embora e tá tudo bem. Agora, se for um quadro de meningite, eu preciso de uma ação muito rápida para que não tenha um desfecho como óbito ou alguma questão um pouco mais grave de sequela tardia. Aí. Então, quem tiver febre, a questão da dor de cabeça pode ser um monte de coisa, mas chegou no incômodo da rigidez na nuca, tem que acender o alerta. Pense em meningite e vá para o hospital. Exatamente. E aí, claro, no hospital acaba tendo um check-up e a parte toda ali do rastreio sanguíneo é o que vai nos indicar que tem a presença da bactéria? A gente faz exames laboratoriais, mas o mais importante é a coleta do líquor, né? Aí que é o tem que líquido coletar. cefalorraquidiano. Certo. E muitas pessoas, assim, especialmente nas crianças, a gente tem um pouco de medo. Mas vai submeter a criança a essa coleta. E a criança não tem esse quadro que a gente falou, né? A criança vai cursar mais com um choro irritado. Prostração, não quer comer, não quer mamar. E tem aquela fontanela, né? Que é a moleirinha, que as pessoas conhecem como moleira. A fontanela pode ficar mais abaulada, então ela é retinha, mas ela pode ficar abaulada. Então, na criança, como você vai saber que tem rigidez de nuca? Não tem como saber, não tem como referir que tem dor de cabeça. Mas teve febre, tá irritadinha, não tá comendo direito, tá muito chorosa, leva para o pronto-socorro. Se o médico sugerir líquor,
Dá dó? Vai com dó mesmo, porque vai salvar a vida da criança caso seja uma meningite. E como que é retirado, doutora? É através de uma punção, uma agulha, como se fosse uma anestesia hack. Tá. É uma punção entre as vértebras, muitas vezes pode acontecer, a lombar é a mais comum, mas pode ser aqui na região occipital também. Retira o líquido, que a gente fala que tem que ser um líquido água de rocha, né? Transparente, límpido. Tá. E nas meningites bacterianas, muitas vezes quando nós coletamos, a gente já vê sair bem amarelado, purulento mesmo, né? Porque aí é por conta da permeabilidade vascular, aumenta ali a celularidade. Então, o líquor tem que ser claro, límpido. Se tiver alguma alteração visível e alguma suspeita, o médico já vai coletar e entrar com a medicação específica, com antibiótico. Tá. A coleta, vamos supor que não tem licorista que agora não vai coletar e o médico suspeito ele vai entrar com antibiótico antes da coleta do líquor, porque não dá tempo muitas vezes de esperar, né? A introdução do antibiótico não deve esperar se o líquido, se tardar em coletar esse líquor, tá? E quando viral também tem a questão medicamentosa? A viral, a gente só vai utilizar antivirais quando for meningite herpética, que é pelo herpes vírus, que aí a gente tem que usar o aciclovir, né? Tá, porque que é o antiviral. Que é o das zoster. Isso, também. Exatamente. Tá. Então, assim, na dúvida, às vezes o líquido veio meio turvo, mas não é muito claro, porque também na meningite viral tem alterações licóricas, não tão exuberantes quanto na meningite bacteriana, mas na dúvida, coletou o líquido, não ficou muito claro, às vezes, se for uma questão, entra-se com antiviral, antibiótico e depois retira. Depois que vier o resultado, retira. Doutora, já que você tocou no assunto, a gente já vai falar de vacinação, importantíssimo, né? Que esse é o caminho, realmente. Muitas mamães nos assistindo, inclusive. Você comentou do vírus, então, falamos aí de zoster. Um caso que pode iniciar com uma herpes zoster, ele pode migrar, enfim, se tornar uma meningite, ter uma questão assim? Algumas infecções virais, como HIV, dengue, algumas infecções, o zoster num paciente imunossuprimido podem cursar com meningoencefalite, podem cursar. Tá. Então, não é raro um paciente estar em curso de uma infecção e ele ter sintomas neurológicos, né? Para a gente entender se eventualmente desenvolveu uma meningite, tem que coletar o líquor para entender se vai ser necessário o tratamento, porque o antibiótico pode ser semelhante para diversas doenças, mas para a questão da meningite a gente usa uma dose que fala de sistema nervoso central, uma dose aumentada para que haja penetração nessa barreira hematoencefálica. Tá certo. Tá? Vamos colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar de vacinação. Olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Ruva, um beijo pra você. Pode ter meningite mais de uma vez? E quais as sequelas que ela pode causar? Interessante mesmo. Sim, pode. Infelizmente, a meningite não deixa uma imunidade permanente e as vacinas também não são capazes de deixar uma imunidade de 100%, nenhuma vacina para nenhuma doença. Então, assim, quanto mais a gente está adequado com o nosso status vacinal, quanto mais em dia está a nossa situação vacinal, menor o risco da gente desenvolver quadros graves e sequelas. Porque as sequelas, elas são mais comuns na bacteriana e nós temos proteção para isso. Entendi. Né? As sequelas que podem acontecer são deficiência intelectual, então às vezes você fica com déficit de aprendizado, diminuição da acuidade auditiva, alterações visuais, pode cursar com convulsão e aí fica como uma sequela permanente, ou algumas alterações de nervos cranianos. Essas são as principais sequelas que podem acontecer. Tá certo. Tá? Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Vivi, um beijo. A vacina dada no posto de saúde é válida ou preferencialmente seria somente particular? Doutora, vamos entender toda a questão da vacinação, as idades, porque entra no calendário, Entra no calendário. E assim, desde do nascimento que a gente toma a vacina da BCG, que deixa a marquinha, já é protetivo, porque a BCG, ela protege as formas graves de tuberculose. Então, a tuberculose meningia é uma forma grave. Tá. Então, a BCG já começa na proteção. A BCG só tem no SUS. Então, assim, o calendário nacional de imunizações, ele é bem completo. Porém, a gente consegue melhorar com as vacinas dos serviços privados. Okay. Depois, aos 2 meses, a criança já toma a hexavalente ou a pentavalente, que tem hemófilos. Ali também, com essa idade de 2, 4 e 6 meses, vai tomar a pneumocócica, que também tem a meningite meningocócica e tem a pneumocócica, que inclusive deixa essas mais sequelas da pneumocócica. Tá? E aí depois, com 3 meses e 5 meses, a meningo B e a meningo C
e a CWY. A meningo B não tem no SUS, tá? Então, vamos ter no SUS a meningo C para as crianças de 3 e 5 meses, 12 meses. E o reforço de 11 a 14 anos dos adolescentes é a CWY, que tem outros sorotipos, né? Essa outros tá grupos. no calendário também. Essa está no calendário. Tá. Mas a meningo B, por exemplo, não tem no calendário vacinal. São 2 doses São 2 doses. também. Tá? Depois você tem o reforço na adolescência. Ah, entendi. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o calendário ele funciona muito bem para as doenças mais incidentes, né? Então, a gente sabe que é muito incidente a meningo C, mas a gente sabe também que o meningo B também é muito presente e aí a gente não tem essa proteção através do SUS, temos através dos serviços privados. Tá? E no final, quando a gente está falando de doenças que têm esse tipo enfim, a questão de vírus e de bactéria e a forma como é a contaminação, o contágio e tal, a gente lembra sempre que a nossa parte também é cuidar de toda a higiene, né? Ter aí, cuidar da imunidade, Sim. porque sempre o quadro tende a ser mais brando ou a recuperação muito melhor. Sim. E a questão da vacinação é realmente contar que caso, né, a gente isola que alguém passe por essa situação, também vai ser um quadro menos grave por também ter esse tipo, né, de imunidade. Né? As vacinas elas vão proteger do hemófilos, que foi uma causa de mortalidade, era um diagnóstico realmente de morte, assim, quando tinha. A vacina veio para mudar esse cenário. Então, o hemófilos, meningococo, pneumococo e a BCG. Tá. Mas a gente sabe que os velhos e bons hábitos, né, que hoje às vezes a gente traz um aprendizado do Covid, mas foi se perdendo, de não visitar quando está doente. Então, se eu estou doente, eu não visito as pessoas e eu não devo receber visitas que são adoecidas, né? Às vezes parece um pouco de falta de educação, de falta de tato, mas deveria ser uma preocupação comum, né? Sem dúvida. Então, se eu não estou bem, eu não devo visitar até que eu melhore, né? A higiene das mãos, que nossas mãos carregam vírus, bactérias e outros milhares de micro-organismos que podem contaminar outra pessoa. Sem dúvida. Você falou da água, Sim. onde a gente lava de repente e salada, não ter o cuidado. O cuidado que a gente tem nas ingestas, onde a gente deve comer, o que a gente pode comer, porque a meningite viral são causadas por alguns vírus realmente de transmissão fecal-oral. Meu Deus. Tá? Vamos para a perguntinha do público. Sim. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Karina, um beijo. Todo tipo de meningite precisa de internação? Não, a viral, quando a gente sabe que não é por herpes vírus, que é um quadro brando, a gente dá alta com orientações, que junto com as orientações para casa, olha, se precisar retornar, se piorarem os sintomas, sempre vai uma orientação de ingesta hídrica, como a gente estava falando, que é super importante, repouso. Agora, se for meningite bacteriana, tem que ficar internado tratamento endovenoso junto com outras medidas que são importantes. Às vezes a gente usa outras medicações para evitar exacerbação do quadro, como corticoide, enfim. Mas a meningite viral, ela pode acontecer de não ter necessidade de internação. E doutora, tem uma fase também que vocês comentam muito da adolescência, quando meninos e meninas começam a ter um momento mais próximo um do outro, beijinho na boca, e tudo, não é verdade? Sim. E que também as mamães precisam estar atentas, por isso olhem direitinho ali a carteirinha de vacinação, né? Conversem com as crianças. Para isso a gente não consegue controlar, o que a gente pode fazer é vacinar a criança e quando eles estão adolescentes, para a gente poder proteger o máximo possível. Exatamente, são coisas que nessa fase vão ter o seu início e a gente sabe que os vírus estão ali. Nossa melhor ferramenta é a vacinação. E cuidar da imunidade. A gente vou bater nessa tecla até porque estava conversando com a doutora e doutora te convida a voltar para a gente falar de novo de dengue, porque está assim um absurdo, um verdadeiro absurdo. Todos os dias você liga a televisão e você vê o número das pessoas aumentando e dá um sofrimento logo depois que você teve, é uma coisa, gente, é traumático. Porque é muito debilitante. E como pode um bichinho que ele adquire a doença quando ele pica alguém que está doente. Sim. Então, essas pessoas têm que ter uma preocupação nesse sentido. E de ter ali os focos, né, doutora? Meu Deus! Esse controle de focos é algo que deveria ser recorrente, mas é a nossa maior batalha. Pois é. Então, só um recadinho, usem repelente, se cuidem. E quem puder vacinar, não deixe de vacinar, porque a vacina está disponível para algumas faixas etárias. É dos 10 aos 14 ainda? Isso, por enquanto, sim. Na rede pública. É. Certo? E são 2 doses também? São 2 doses. Tá certo.
Vou deixar o contato da doutora te agradecendo mais uma vez. Obrigada a você pelo Sempre um convite. prazer recebê-la. Prazer Vai lá estar aqui. para você saber mais no @doutora abreviada Letícia Fiore, doutora abreviado Letícia Fiore. Lá no Instagram, a doutora é infectologista e desafiador neste momento a sua área. Mesmo um beijo para todos os infectologistas, porque realmente estão salvando vidas. Obrigada pelo doutora. convite mais uma Adorei. vez. Sempre um prazer Muito te bom estar com receber. você. Até a próxima. Obrigada.